Boa noite! Sejam bem-vindos a essa live muito especial com Murilo Andrade. É um prazer enorme poder falar de um assunto tão importante. Vamos chegando, minha gente. Vou mandar o aviãozinho aqui para algumas pessoas. Muito bem! Esse tema de hoje é um tema super importante para que a gente possa... Olá! Olá, Renata, Isabelle. Daqui a pouquinho o Murilo vai estar entrando. Fábio, grande beijo. Priscila, sempre com a gente. Para pais, mães, para que a gente possa estar pensando um pouquinho aí no futuro das nossas crianças, dos nossos jovens. O mercado de trabalho precisa, né? Ah lá, o Murilo já entrou. Eu vou convidar já o Murilo. Solicita aqui, Murilo, para você já fazer parte aqui do nosso bate-papo. O Murilo é um grande amigo. Vamos lá. Aguardando Murilo Andrade, reitor da Unifaciar. Ô, Murilo! Oi, Sandra, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você também tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que bom. Você sabe, Murilo, que a primeira live que eu fiz na quarentena foi contigo. Olha, que privilégio, que honra. Depois a gente vai ficando meio especialista no negócio, né? Porque, Você, Sandra, tudo que você faz bem feito, então não tem problema. querido. Muito bem, Isabela, Murilo, obrigado por Isabela, aceitar esse convite. Eu retribuo, né? Porque eu acho também o Murilo um profissional incrível aí, com uma cabeça aberta, importante estar no meio, né, da educação aí, pensando dessa forma. Eu vou contar para vocês como é que surgiu, então, a ideia dessa live. Na verdade, o Murilo é tiktokeiro. É assim que fala, Murilo? Muito bem, o Murilo fez um videozinho lá no TikTok e compartilhou falando sobre isso, né? Sobre a educação para a vida e não para a prova. E é algo que eu já venho falando há muito tempo, né? Eu sou pedagoga e psicóloga e eu bato muito nessa tecla, né? Desde quando eu dava aula em escola, depois fui para a universidade, agora no mundo corporativo, a gente costuma falar que parece que a escola parou no tempo, né? A visão, né? Candidata para presidente. Eu concordo, Emanuel. Murilo presidente, vamos começar a fazer a campanha aqui. oh, Muito bem. E aí, nossa, Janaína lá dos Estados Unidos, nossa amiga do ônibus, Murilo. que legal. Isso. E aí o Murilo fez aquela postagem. Eu falei, poxa, Murilo, acho que é um assunto super importante para a gente trazer para uma live, né? Então conta um pouquinho da repercussão que deu aquilo. Bom, primeiro, eu vi aqui que a Janaína está aqui, o Cláudio, a Adriana, a Laura, a Andréia. Então, um abraço para todos que entraram aqui, uma boa noite. E olha, Sandra, primeiro, como você falou, né? Eu, na quarentena, eu comecei a mexer com o TikTok. Falei, o que é essa tal de rede social TikTok, né? Comecei a mexer, comecei a postar, comecei a ver, comecei a estudar e vi que os jovens, muitos jovens estavam ali, né? E eu comecei a postar, então, vídeos relacionados à educação, que é o meu nicho, é o que eu gosto, é aquilo que eu faço. E foi muito interessante porque eu comecei a ver assim o debate e como era interessante. E um desses vídeos que eu postei, colocando a minha ideia sobre a escola mudar, e eu sou um crítico da escola, e é importante colocar, Sandra, que essa é uma discussão que nós estamos tendo e que nós não somos donos da verdade, nós estamos colocando as nossas opiniões e sabemos que tem gente que não concorda com elas e é assim mesmo. Tá E tudo vamos, certo. vamos tentar construir.
tentar achar uma maneira de mudar. Então, eu postei um vídeo colocando que a escola tinha muito conteúdo inútil, mas muito conteúdo inútil, e que a escola deveria, então, vir trazer coisas que agregam para o aluno, como empreendedorismo, finanças, primeiros socorros, autodefesa, culinária, alimentação saudável, tecnologia, programação, inteligência emocional, enfim, uma série de coisas. E, claro, é 1 minuto, você não tem tempo para colocar tudo ali, mas foi, assim, impressionante. Até hoje já deu mais de 1.200.000 views desse vídeo. Já chegou em 15 mil comentários, mais de 25 mil compartilhamentos. E a resposta dos alunos a esse vídeo foi muito interessante, porque eles concordaram e eles falaram, não, é isso mesmo, eu estou cansado da escola. E eu comecei a ver algumas coisas assim e ouvir algumas coisas dos alunos que me preocuparam ainda mais essa escola. É claro que tem que sempre filtrar o que está sendo falado ali. Mas eu creio que a escola ainda ela está muito conteudista e conteúdo, ainda mais quando a gente passa por um momento como esse, conteúdo muda o tempo todo. Né? Tem aquele pensador Alvin Toffler que ele fala o seguinte, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então eu penso mais ou menos por isso daí. Hoje a ideia nossa é conversar um pouco sobre essa escola. Você é especialista nisso também, você é pedagoga, é psicóloga, conhece, tem filhos em idade escolar, então tem também capacidade para falar bastante sobre isso. Muito bem. Então, para quem está chegando agora, Murilo é reitor da Unifaciar, amigo meu da época da faculdade, e eu acho que a gente tem um pensamento muito parecido sobre isso. Eu sempre fui uma professora muito polêmica, sabe? Eu lembro que uma vez, numa reunião de colegiado, eu bati boca com um professor de matemática que falava assim, vamos deixar os alunos que querem aprender na frente e os que não querem atrás. E aí aquilo me revoltou. E eu falei, que isso, gente, né? Porque eu acho que você precisa estar ali também trazendo, sendo de alguma forma atrativo, interessante para o teu aluno, né? Eu nunca tive problema de disciplina em sala de aula, desde a época de colégio para a universidade. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Quando você fala de conteudista, pasmem. Ano passado eu escutei da escola que meus filhos trabalhavam, de um coordenador. Somos conteudistas. E aí, o que eu fiz? Fui mudar de escola, certo? Claro. Mudei, hoje eles estudam numa escola que tem mecatrônica, que ele precisa de um tablet como material escolar, porque ele tem meta semanal web e tal. Então, a escola já estava preparada para a pandemia. Quando veio as aulas, impecável, a gente vê que a coisa está andando. Então, assim, é muito importante nós, pais, também estarmos atentos aí ao que a gente também está proporcionando para o nosso filho, né? Às vezes, aquela obsessão pela nota, que depois, a longo prazo, não faz a mínima diferença, não é? A gente vê, inclusive, que é até preocupante que alguns alunos nota 10 a vida inteira, depois no mercado de trabalho ele precisa ter outras habilidades e aí ele se perde no meio do caminho. Então, não é o aluno nota 10, nem sempre vai ser a pessoa de sucesso, né? Então, a gente precisa repensar algumas coisas. Eu queria ter colocado meus filhos numa escola que eu fiquei encantada, mas o Adri não quis. Aí ele foi e gostou da do mecatrônica. Mas olha que interessante, na quarta-feira eles não têm aula, eles têm oficinas, desde mecânica, desde, enfim, de tudo, né? Desde finanças. Então, toda quarta-feira são oficinas das mais diversas. Eu me apaixonei pelo projeto pedagógico. Eles não sentam individualmente, é tudo em grupo ou em círculo. Então, isso me chamou muita atenção. Mas aí o Adrian foi a estrutura da escola, eu deixei também que ele escolhesse, porque eu acho que faz parte também eles participarem da escolha naquele momento. Mas, Murilo, vamos começar então falando algo que eu acho super importante, que até comentei contigo. Eu fui professora universitária há muito tempo e a gente se assusta com a realidade dos nossos universitários, que é justamente os que saem das escolas e vão para as universidades. Então, assim, você falou de analfabeto. Eu tenho essa percepção também. Tinha sempre uma sensação que alguns alunos sabiam ler e escrever, mas eram analfabetos funcionais. Então, você que é reitor de uma universidade, apresente, traga para a gente qual é a realidade
dos nossos calouros, digamos assim, né? Porque é uma realidade que eu, particularmente, acho muito preocupante. O que você tem a nos dizer? Só antes de te responder, Sandra, tem o Emanuel que entrou aqui e ele falou assim, eu tenho 11 anos e estou numa live de pessoas mais velhas. E é interessante, né, ver eles falando. Talvez tenha outros jovens aqui na live. Se você é mais jovem, tem menos de 15 anos, dá um joinha aí para a gente saber, né? Mas é engraçado, porque você vê, com 11 anos já está participando de uma live interessado nas questões da educação. Isso que você falou da nota, né? Antes até de responder essa questão aí do aluno, como é que ele chega na universidade, o que eu tenho visto da nota é que a escola está incentivando muitos alunos a buscarem subterfúgios não éticos para tentar uma nota boa, porque é isso a escola está valorizando. Então, o sucesso. Então, o aluno tem que ter sucesso, tem que ter nota, tem que ter nota alta. E aí, claro, vai também uma crítica aqui aos pais, que cobram muitas vezes os filhos nessa né? Nós somos assim. Tem que ter nota acima de 8, acima de 9. A Sofia também, eu tenho 12 anos gostando do que vocês estão falando. Então, essa questão da nota, eu postei até um vídeo no TikTok brincando como que os alunos estão fazendo aula, prova na quarentena, né, no computador. Eles estão com 3, 4 dispositivos e conversando com todos os alunos para poder responder, porque eles precisam tirar nota, porque senão eles vão ser cobrados, né? Agora, na faculdade, o que a gente percebe, principalmente nas particulares, né, Sandra, que hoje não existe um vestibular. A particular, ela tem mais vaga do que candidato. Então, o vestibular é só pró forma ali. A gente costuma falar que se o aluno derrubar a identidade na frente da faculdade e tiver o telefone dele, nós vamos ligar para ele falando que ele pode vir fazer matrícula. Tem vaga, né? Então, o aluno, ele chega com sérias deficiências, né? Diferente da universidade pública, onde ele passa por um vestibular super concorrido em termos formais, na universidade particular ele chega deficitário, principalmente português e matemática, que são as duas disciplinas mais importantes, né? E aí a gente precisa fazer nivelamento, precisa fazer todo um trabalho para esse aluno, para ele conseguir acompanhar as disciplinas que são de faculdade. Mas eu vejo também, Sandra, que muitas vezes esse aluno ele chega com competências comportamentais melhores do que aquele que não passou por a situação que ele passou. Porque como o aluno ele vem de escola pública, geralmente ele tem que trabalhar, ele tem assim ele dá mais valor ao dinheiro dele, ele vem mais resiliente, ele vem mais criativo, ele vem mais persistente, sabe? Então, ele perde um pouco ali na formalidade, no português, na matemática, mas em contrapartida também ele vem com algumas competências comportamentais interessantes. E aí a faculdade tem que saber trabalhar isso, né? O professor tem que saber trabalhar isso e tentar tentar contextualizar os conhecimentos para que o aluno consiga superar aquele problema do português, da matemática e de outras disciplinas. Muito bem. Sabe, Murilo, falando sobre isso, a questão do português, da matemática, né? Eu vejo que as escolas, eu brinco sempre, me dá uma sensação que parou no tempo, né? A gente está aí, eu lembro há uns 8 anos atrás, na universidade que eu dava aula, teve um comentário o seguinte: o problema do aluno com o computador em sala. Então, vamos proibir o computador. Gente, eu falei, que isso? A gente precisa harmonizar. Então, assim, aquela ideia de que o professor ele precisa estar ali com os holofotes e não entende esse movimento de que o conhecimento, as informações estão chegando e que meu papel mudou, né? Eu sou um tutor, eu sou um orientador, eu sou uma pessoa que instiga, na verdade, uma reflexão mais profunda sobre o assunto, que faz, né, que proporciona essa capacidade de interpretação daquilo que ele está recebendo e não só reproduzir o que ele tá recebendo, né? Então, um pouco mais de criticidade na absorção do conteúdo. Eu sou pedagoga e posso afirmar o quanto é complicado, muitas vezes,
a classe de professores, né? Eu sempre brinco que o professor ensina, nem sempre aprende, né? E que isso é realmente algo muito delicado, porque, por exemplo, às vezes no próprio treinamento eu pergunto, por que você tem dificuldade de perguntar para o teu gestor alguma coisa? E as pessoas vão para a referência de sala de aula, porque perguntar o professor nem sempre dava abertura, porque parecia que estava faltando com respeito e porque eu sofria bullying dos meus colegas se eu perguntasse. Então, é muito interessante. Vai para o mercado de trabalho, não entende o que recebeu, não faz a troca certa de informações, enfim. Então, um monte de coisas que ficam lá registradas dessa vivência. E eu falo que parece que parou no tempo, porque a gente ainda tem esse foco na matemática e no português, e focado muito no QI, né? O quociente intelectual, lá de Binet, de 1920, e esquece que Gardner trouxe uma revolução falando das inteligências múltiplas, e tão importante para que nós possamos identificar habilidades diferentes aí. Então, eu acho que é um assunto super importante também da gente falar. Murilo, me fala um pouquinho quais competências, quais os conteúdos ou disciplinas você acha que seriam necessários a escola possuir, né? Está agregado aí na grade de conteúdos escolares, para que a gente pudesse, então, tá tendo essa informação, né? Essa formação, essa educação, a fase escolar com um pouco mais ampla aí. Vamos lá. Tá. Eu só quero registrar aqui, a Eloá Cruzeiro falou que a vontade de mandar essa live para a minha escola está grande, né? A Isabelle falou que tem 11 anos. A Vezi Hurt aqui também se manifestou. Paulo Maia está aqui, amigo nosso. Muitas vezes os próprios estudantes calouros vêm com esse pensamento de conteúdo da forma como desenvolver outras metodologias. Muitos sentem-se desconfortáveis com novos jeitos de aprender, enfim. O pessoal está aqui se manifestando. E eu acho o seguinte, Sandra, eu acho que a escola... e aí, claro, quando a gente fala escola, é a Valéria que está aqui. Fez comentário. A escola, ela... e principalmente a pública, ela tem uma dificuldade maior, ela é mais engessada nisso, sabe? Eu acho que ela parou no tempo, no sentido de falar assim, não, o importante para o aluno é história, geografia, matemática, português, inglês, artes, ensino religioso, enfim, né? Aquelas biologia, química, física. Eu acho, eu não discordo que essas matérias são importantes, mas eu acho que essas matérias, muitas vezes, não precisam de um nível de aprofundamento tão grande, entende? E aí nós temos que rever, porque se você perguntar para uma escola por que ela ensina química num nível aprofundado, ela vai falar, não, mas eu estou preparando o aluno para o vestibular, eu estou preparando o aluno para o Enem. E aí a gente começa, não, então a escola está preparando para uma prova, não preparando para a vida. Porque se for ver muito conteúdo de química, de física, de história, de geografia, eu não uso para a vida, entendeu? Agora, claro, muita gente vai perguntar, tá, mas tem gente que vai para engenharia, tem gente que vai para tal área, tem gente que vai para medicina, e aí vai precisar, ok. Então, vamos trabalhar de uma forma mais individualizada, reconhecendo que há diferentes atores no processo de ensino, né, ali estudantes, e que nem todos vão para a medicina, nem todos vão para a área de saúde. Então, sinceramente, eu sou reitor universitário, você sabe do meu currículo, eu tenho 3 especializações, eu sou mestre, sou doutor, e eu vou te falar, muita coisa da matemática que eu aprendi na escola, muita coisa de história, de geografia, de biologia, de física, de química, eu nunca usei na minha vida. E aí a pessoa fala assim, não, mas tem que saber. Não, tem que saber por quê. Ah, mas é o básico. Não, não é o básico, entende? Não é o básico, não é o básico. Nem todo mundo vai ser acadêmico, nem todo mundo vai ser escritor, nem todo mundo vai ser médico, entende? Nós temos inteligências múltiplas, como você falou, Gardner fala isso, e aí nós temos que saber, então, trabalhar, e os alunos também, eles querem também um pouco... dar opinião no seu destino. E aí a gente vê uma evasão enorme acontecendo porque o aluno está desinteressado de um monte de besteira. Ele fala assim, pô, eu não quero aprender sobre rocha, eu não quero aprender sobre pirâmides do Egito, eu não quero aprender sobre os afluentes do rio Amazonas. O verbo to be, para mim, tá
tá chato, sabe? Então, eu acho que tem competências como empreendedorismo, finanças, né? Os alunos não sabem hoje o que é crédito e o que é débito, né? Culinária básica hoje, eu não posso colocar uma panela dentro do micro-ondas, sabe? São coisas básicas, mas, enfim, alimentação saudável, técnicas de primeiros socorros, é, enfim, Libras também como optativa, enfim, tem um monte de competências, e aí as competências comportamentais, que são essenciais para o profissional do futuro. Então, só desenvolvendo parte aqui, né, como se perguntou das competências para esse aluno, eu creio que nós temos que tirar muita coisa que é inútil e colocar, então, coisas que são essenciais para esse profissional. E a forma de ensinar também, né, Murilo? Porque eu vejo que existe alguns conteúdos, é aquela velha história, né? Você tem que aprender mais decorando aquilo que você está recebendo, ao invés de contextualizar e dar sentido àquilo, né? Porque a gente sabe que a gente aprende conforme aquilo tem relevância para nós, né? Então, quando fica nessa ideia só da reprodução, por exemplo, o Manuel trouxe aqui, ó, estou aprendendo sobre o lixo em ciências. Aí me pergunto, daí eu já acho, Emanuel, que é muito importante a gente ter a dimensão do lixo que a gente entendeu? Que a gente, porque ele não está contextualizado, por isso que ele não vê sentido em aprender sobre o lixo, porque tem a ver com cidadania, né? Eu vou sim pensar no lixo que eu produzo, quanto isso contamina, né? Isso polui, enfim. Então, eu acho sim, Emanuel, inclusive como médico, o lixo hospitalar, você precisa ter essa preocupação como responsabilidade social, mas veja como fica algo estanque, separado, e que não faz a pessoa ter essa dimensão da importância de aprender aquilo, né? Então, eu acho isso uma coisa super importante. O dar sentido, né? A gente fala que o aprendizado ele acontece quando aquilo é relevante, quando tem uma certa importância. Então, as lembranças que nós vamos ter da época da escola foi porque aquele aprendizado realmente foi um aprendizado e não foi um decoreba para a prova, né? Eu lembro que a gente fazia questionário, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Eu cobrava dos meus irmãos assim, decorava o questionário para a prova. E aquilo se perde. Depois da prova você deleta, porque aquilo não faz sentido. Então, aí sim é um grande problema. A forma também que esses conteúdos são trabalhados, estanques de uma realidade, muitas vezes, né? E que aí vai perdendo sentido. Você quer falar, né, Murilo? Você foi perfeita quando você falou de contextualizar. É preciso contextualizar. O que eu percebo é que os alunos estão aprendendo e muitas vezes eles não têm a mínima noção. Esses dias eu postei um videozinho de lógica, e claro, muita gente, mas pô, era um exercício de lógica, por que eu preciso aprender isso? É preciso contextualizar, o professor tem que contextualizar aquele conhecimento e mostrar na prática por que aquele conhecimento vai ser útil. Agora, muitas vezes, o próprio professor, talvez até por uma falta de experiência de vida, ou talvez, não sei, a formação dele, talvez, ele não consegue fazer essa contextualização. E aí ele meio que vai no assim, não, você tem que saber porque tem que saber. Isso. E aí o aluno não aceita mais isso, né? Ele, eu tenho que saber porque eu tenho que saber, né? Rubem Alves fala, né, naquele texto famoso dele, da arte de produzir fome, que o professor é como um cozinheiro. Ele precisa criar no aluno a fome do conhecimento, porque aí o aluno vai buscar, aí o aluno vai ser desafiado a buscar aqueles conhecimentos. Por isso que eu gosto de escolas que trabalham com projetos, sim, escolas que trabalham com o Problem-Based Learning, né, que é o aprendizado baseado em problema, as metodologias ativas, porque aí você coloca o aluno como um ator principal nesse processo de aprendizagem, né? Aqui deixa eu ver o nome dele, a Luísa falou que o sonho dela é ser confeiteira e trabalhar junto com o Bud. Mas estou aprendendo sobre os deuses do passado. Que isso vai me ajudar, né? Ai, ó, realmente. Mas aí que interessante. Meu filho estava estudando mitologia grega, né, em filosofia. E eu, particularmente, sou apaixonada por isso. Só que a forma dele estar aprendendo era bem aquela história. Quando eu fui estudar com ele e comecei a falar, né, do que é mitologia, onde ela interfere na compreensão que a gente tem e tal, ele ficou
encantado com aquilo, né? Então, bem isso, o contextualizar, porque a gente também não pode ser, isso é uma coisa que o mercado vai te exigir, Luísa e Emanuel, que você também tenha uma visão de mundo, capacidade de falar sobre vários assuntos. Então, a gente também não pode rejeitar todos os conteúdos que são aprendidos lá. Eu só acredito que a gente, concordo com você, às vezes aprofundar alguma coisa ali, que de certa forma não vai fazer muito sentido, mas algumas coisas, essa noção, né, que você precisa ter do que está se passando também no mundo, ao nosso redor. Então, estudar a mitologia grega é uma forma de introduzir a filosofia que é tão importante para que você tenha a capacidade de refletir, que foi o que a Valéria colocou, a importância do cuidado com o meio em que vivo. É preciso fazer refletir, aprendizagem significativa, é isso mesmo, de entender a força que isso tem, até para que você possa... A gente vê muito isso, pessoas que não têm essa capacidade de reflexão, no consultório, por exemplo, é muito complicado, elas ficam muito mais propensas à manipulação, a serem dominadas, enfim. Então, você precisa saber pensar sobre o mundo também, né? Por isso que eu acho que todo o conteúdo deveria trazer essa questão, né, do quanto aquilo é significativo para você, de fato. Eu até falei para o meu filho, vocês falaram sobre os super-homens? Sobre os super-heróis dele? Por que, mãe? Eu falei, porque isso é uma forma da gente também trabalhar todas essas ideias, né? É a forma atual de falar sobre essa idealização que a gente tem. Então, se vê, né? Poderia ser muito mais atrativo, né? O André Paixão, amigo nosso, entrou aqui. Acho que entrou uma parente tua aqui, ó, Dani Pierozan, acho que é. Minha cunhada querida, professora de história e abandonou a sala de aula. Ó, o Emanuel perguntou, mas depois a gente vai responder sobre o que a gente está achando das aulas online, mas depois a gente vai falar sobre isso daí. Mas, Sandra, eu até... essa questão da contextualização, né? O que a gente percebe, né? Que quando você consegue trazer a criança para junto ali, para você debater e criando nela aquela fome de conhecer aquilo, ela vai mais rápido, né? E outra coisa que a gente tem que entender também, que a gente está concorrendo, a escola está concorrendo com o digital, com coisas muito mais atraentes para o aluno, né? Eu assisti uma série com o Castanhari, acho que é o Felipe Castanhari, é uma série agora nova no Netflix, que estava falando sobre peste negra, sobre a questão do tempo, espaço. O meu filho de 10 anos se apaixonou, entende? Então, claro, daí vai dos pais trazer isso para o aluno, para instigar ele, porque isso tem todo um efeitos visuais de você entrar na história tal, que o professor muitas vezes não consegue fazer isso, né? O professor, a gente tem que pensar também, a gente tem que colocar que a escola hoje tem uma limitação de tecnologia, de estrutura ali básica, né? E isso também afeta na forma como os professores ensinam os seus alunos, né? Olha só, o Fernando Pierozan, meu irmão, um baita professor de biologia. Esse aí é apaixonado. Olha o que ele falou, que legal. E é fato isso, ó. Sempre contei muitos causos pessoal nas minhas aulas antes do conteúdo relacionando com as histórias do começo da aula. Assim os alunos se sentem mais próximos dos conteúdos. E o Fernando trabalhou também num sistema muito interessante e revolucionário, que é o professor, a pesquisa do aluno. Fernando, se quiser relatar aqui. Então, o aluno pesquisa, traz para a escola. O professor ele tem que fazer o trabalho de orientação. Então, é muito interessante o método dessa escola que ele trabalhou. Ele estava me contando e que tinha resistência de muitos professores, porque tinha aquela ideia ainda de que eu é que vou explicar para que o aluno possa, né? E tinha um sistema mais de que os alunos em grupo pesquisavam, traziam, apresentavam, e aí, então, o professor ia articulando, aprofundando, né? Enfim, então é muito interessante quando a gente proporciona, né,
aquele aprendizado significativo e que o aluno se empodere também de que ele é capaz de construir e não só que o professor que vai trazer. Uma vez na faculdade, morri, uma turma de 4º ano de psicologia, a menina falou assim, professora, dita o conceito. Eu falei, gente, me nego. Me nego a ditar o conceito. Primeiro, se pesquise, por favor. Segundo, leia vários conceitos e crie um. Sabe, aquilo foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque era uma turma pouco crítica, era uma turma boa, estudiosa, mas pouco crítica. E a gente precisa, no mercado de trabalho, pessoas com essa capacidade. Ontem mesmo eu estava fazendo orientação de uma pessoa que trabalha com inteligência de mercado e que estava tendo dificuldade porque ela apresentava os dados. Eu falei, tá, e como é que você articula e interpreta esses dados para a realidade da sua empresa? Esse é o seu papel. E aí ela... Veja, então não é só você buscar os dados e apresentar o relatório. O teu papel ali, a diferença vai ser o quanto você vai fazer, sim, trazer aquilo como sentido para a tua empresa. Então, tudo que vai gerar um pensamento mais crítico e fazer com que a criança ou adolescente se coloque diante da situação, né, tenha uma postura mais ativa diante do conteúdo, vai para prepará-lo para o mercado de trabalho. E eu que estou no mercado de trabalho, a gente vê uma deficiência bem isso, de comportamento, não é nem de conteúdo, é comportamento que faça a diferença na carreira profissional, né? Até mandar um abraço aqui para o Gelo, o Frias, que está aí, perguntar como que está o Flamengo dele, que não começou muito bem o ano, né, do brasileiro, já perdeu 2, né? Mas, Sandro, o teu irmão aí é bem interessante porque o meu filho, ele relata que o professor que ele mais gosta é um professor que, antes de começar a aula, ele faz todo um momento lúdico com os alunos para depois, então, entrar no conteúdo, sabe? E tem pais que criticam porque falam, tá perdendo tempo, sabe? Perdendo tempo. Esse é uma coisa, tá perdendo tempo, em vez de, né? Mas jogar eu tenho tem que jogar conteúdo. Né? E eu tenho estudado o neurociência da aprendizagem, eu assisti alguns cursos do Paulo Tomazinho, do Marlon Brunetta, né, que também trabalham muito isso, e da importância de você captar primeiro a atenção do aluno, porque hoje o professor muitas vezes chega já, né, com conteúdo, e aí o aluno simplesmente ele se fecha. Então é preciso primeiro captar essa atenção do aluno, né? A atenção hoje é poder, e nós aqui nós estamos buscando a atenção das pessoas, né? Então hoje a atenção é poder, por isso que os influencers hoje têm tanta atenção, por isso que o Felipe Neto hoje tem tanto poder, porque ele tem atenção, as pessoas assistem ele, não estou falando se é bom ou ruim, só falando que ele tem poder, mas, então, isso que teu irmão fazia é o que um professor deve fazer. Primeiro, captar a atenção dos alunos, conseguir envolvê-los para depois, então, opa, agora vem aqui comigo, vamos, né? Encantador, né? Encantador, isso, encantador. Você sabe que a minha mãe é professora aposentada, né? Minha mãe é professora de 4º ano aposentada. E um dia eu fiquei pasma, assim, porque estava bem nessas discussões da faculdade, se tira ou não tira computador de sala de aula. E eu cheguei em casa, e na época tinha o meu filho, o meu sobrinho, que tinha na época uns 17 anos. Enfim, ela estava com os 4 netos, de 17, de 10 e de 5, fazendo dobradura com ela. Aquilo foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, olha isso, né? Ela consegue chamar a atenção de criança e adolescente nessa capacidade de envolvê-los, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa super importante. Ó, o Fernando respondeu aqui, ó. Sistema autodidata. O orientador, no caso o professor, passa a proposta de conteúdo e os alunos fazem a pesquisa da forma que acharem melhor. O orientador é só um facilitador. Muito interessante trabalhar com isso, né? Então, ó, meus alunos me pediam alguma aula dúvida, onde faria um bate-papo e eles perguntavam tudo. São as aulas onde mais eles aprendem. Então, o aluno vai buscar a fonte. Ele vai... E aí o professor serve ali como alguém que contribui com essa busca para o entendimento, para a interpretação. Então, eu acho super importante quando a gente fala dessa escola
que não está preocupado. Eu estava brincando que os professores estão passando mal agora, porque não tem mais como controlar quem está colando e quem não está colando. Porque a grande missão do professor é cuidar de quem cola e de quem não cola. Sendo que, às vezes, a prova ela nem deveria ser de cola. Ela deveria ser de consulta. Isso. De interpretação. Interpretação, porque o mais importante não é, como você falou, os dados, mas o mais importante é o que eu faço com esses dados, né? E aí é isso que você falou, essa capacidade de reflexão, de crítica dos dados. Então, isso é perfeito que você falou. Eu acho que o professor ele precisa aprender mais com os storytelling, aprender mais com aquele cara que fica no centro de Curitiba ali, fazendo a apresentação ali, e ele chama a atenção do seu público com humor, com brincadeira, jogando uma curiosidade que vai ser respondida lá na frente, né? Então, eu acho que o professor, muitas vezes, falta a ele também uma capacitação nesse sentido, de mostrar para o professor, você não é obrigado a ficar dando conteúdo, indo para a aula, porque muitos professores falam isso, mas o gestor me cobra conteúdo. Não. Gente, é possível trabalhar conteúdo, mas de uma forma totalmente diferente do que é trabalhada hoje, né? Na verdade tem, né? Tem que trazer o conteúdo até com uma certa organização. Mas a questão que eu acredito é bem isso, é para que você vai estudar esse conteúdo, né? Qual é a função disso, né? Qual é a contribuição que isso vai ter para o teu entendimento de mundo, enfim, de sociedade. Uma pergunta aqui da Sofia. O que nós podemos fazer para isso se realizar? O estudo deixar de ser no modo antigo? Fala aí, Murilo. Eu penso que a primeira coisa é levantar o debate, sabe? Levantar o debate, entender que o mundo mudou e que a escola precisa mudar. Se a gente não levantar o debate, vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu acho que existe muito interesses por trás de tudo isso, né? Existe toda uma indústria de editoras, produtores de conteúdo, professores mesmo, né? Mas eu acho que tem que levantar o debate, os gestores, os alunos, os professores, os pais. A gente levantando o debate, eu acho que começa uma cobrança em cima da escola mais ativa, né? Os pais, muitas vezes, eles estão distantes também da escola, e isso ajuda também a escola a não mudar. Eu acho que os pais têm assim, um papel fundamental. A gente percebe que nas escolas onde os pais estão mais presentes, existe... muitas vezes a escola se sai melhor nos exames enfim. Eu acho que a gente levantando esse debate, a gente começa a chegar na escola, chegar no professor, chegar no gestor, chegar no diretor, para que ele entenda que o aluno está estressado, o aluno está com distúrbio emocional. Nós temos aí dados que mostram que 1 a cada 5 alunos sofrem de distúrbios emocionais. Nós temos aí um problema sério de obesidade que começa a chegar nos jovens. E isso bate depois na Covid. Você vê quanto o grupo de risco da Covid, os obesos estão ali, são mais propensos a morrer do que os outros. Então, eu creio que a gente precisa debater, precisa ter essas lives, precisa ter essas discussões, precisa começar a falar. O que não pode é ficar do jeito que está. O jeito que está não é o jeito correto. Tem que mudar. E acho que você falou uma coisa importante, porque tem que mudar também o pensamento de muitos pais que ficam presos a essa questão da nota, né? Esses dias eu fiz um comentário muito interessante na escola do meu filho, que eu falei, não sei que falaram de vestibular. Eu falei, nossa, mas ele está no 6º ano na época, né? Nós vamos falar de vestibular, ele está no 6º ano. Eu falei, não sei nem se ele vai fazer vestibular. Daí a professora, ai, mãe, mas ele tem condições. Não, eu sei que ele tem, não sei se ele vai querer. Eu não sei se na escolha profissional dele vai haver uma faculdade sobre aquilo, porque a gente sabe que dependendo do ramo, você tem cursos técnicos que estão mais preparados até do que muitas universidades, que também é uma crítica que eu acho importante fazer. Porque a gente tem, e aí as faculdades públicas, eu acho que são mais engessadas até, que se mantêm fora do mercado. Então, tem muitas coisas que o aluno, por exemplo,
ele acaba aprendendo na faculdade que quando ele ingressa no mercado de trabalho, você já tem sistemas atualizados lá, que ele não precisa daquela conta que ele se matou em fazer lá, né? Que ele precisa ter outra visão para que ele possa ser atuante no mercado de trabalho. Esses dias eu fiz um trabalho com uma empresa aí, que eu dei treinamento para trainees e estagiários. Trainees, assim, recém-formados e estagiários ainda estudando. E aí a gente falando dessas competências comportamentais. E alguns deles trazendo o quanto a universidade realmente distante do que eles percebem. Então eu vejo que a própria universidade também tem que trazer um pouco mais dessa prática, né? Desse olhar do mercado de trabalho, fazendo dar sentido realmente. O que é a profissão ali? Qual a representatividade? Eu tive ex-alunas que vinham fazer supervisão comigo depois de formadas e falavam, mas professora, é tão difícil. Eu falei, gente, vocês estão esperando o quê? As portas abertas, todo mundo batendo palma, você vai ter que conquistar o teu espaço. E aí que eu acho interessante. Gente, por exemplo, não sabendo administrar a própria carreira, que era uma das coisas que eu falava. Tem que ter questões burocráticas, inclusive, para você administrar a tua carreira de psicólogo. A burocracia que está por trás? Não é? Como é que eu abro um consultório? Como é que, né? Então, são pequenas coisas que também nos preparam para o mercado de trabalho aí. A Fernanda, Fernanda é amiga nossa aqui, conscientizar os pais que o estudo dos filhos é muito... Desculpa, saiu aqui. É também responsabilidade deles, com a correria do dia a dia, estão terceirizando muito. Isso, como eu falei, a responsabilidade dos pais é essencial nessa formação dos filhos. E como você falou, a universidade pública tem grande culpa nisso daí. Só para você ter uma ideia, o curso de administração da Universidade Federal do Paraná, que eu tenho lá ótimos professores e alunos, a grade é de 2007. Meu Deus! Não tem sentido, já se passaram 13 anos. E é uma grade de 2007. Nós estamos, tem faculdade de administração ainda que está vindo ensinar para os alunos planejamento estratégico no modelo antigo de negócio, quando a gente sabe que mudou tudo, entende? Hoje a gente fala em startup, MVP, né, mínimo produto viável, o mundo mudou e as escolas e faculdades não estão percebendo isso. Você falou aí do psicólogo, do fisioterapeuta. Eu fico indignado com os nossos alunos quando eu trago uma palestra de empreendedorismo e um fisioterapeuta, um enfermeiro, um biomédico fala, isso não é para mim, eu vou embora. Gente, se um fisioterapeuta, um enfermeiro, um biomédico hoje não tiver noção de empreendedorismo, ele vai estar num subemprego trabalhando 44 horas semanais para ganhar 2, 3 mil reais, né? Que é uma vergonha. Então, hoje, empreendedorismo é para todos. E por isso que eu falo, inclusive lá para começar a formar na escola esse empreendedor, entende? E todos precisam ter consciência empreendedora. Nós temos que acabar, a escola ainda está muito focada no emprego. Então, eles falam assim, se você não estudar, você não vai ter emprego. Gente, emprego, esqueça emprego, gente. O mundo hoje não é mais emprego. Hoje o mundo é de renda, é de trabalho. É de você, de repente... Antigamente a gente formava um engenheiro mecânico para trabalhar na Volkswagen. Hoje a gente forma um engenheiro mecânico para prestar serviço para a Volkswagen. É diferente, porque esse cara ele vai ter que vender seu serviço para a Volkswagen. Então ele vai ter que ter conhecimentos, além dos técnicos, conhecimentos para vender, para empreender, para dirigir seu próprio negócio. Você é uma psicóloga que você não parou no tempo, vou montar meu consultório aqui e ficar esperando meus clientes. Não, você montou empresa, você foi prestar consultoria, entende? É uma ideia diferente. E hoje as escolas ainda têm essa coisa do emprego. Vamos preparar para o emprego. Murilo, você está falando uma coisa tão importante. Quando eu trabalho com o povo da TI nas empresas, gente gosta de... Eu dou inteligência emocional para o povo da TI. Já dei inteligência emocional para veterinário, que atendia agricultor lá, que atendia os produtores. E por que inteligência emocional? Porque ele precisa ter a capacidade de atingir, de convencer, de tocar aquela pessoa. Mas quando eu chego para o povo da TI, por exemplo, que está em alta, tá no auge da carreira, eles falam, a gente gosta de mexer com sistema, computador, a gente não gosta muito de gente. Aí eu falo, tu faz programa para quem? Como é que tu mostra como é que você consegue
explicar o teu programa. Você cria, não é para você, é para alguém executar. Então, se você também não souber transmitir isso, o teu trabalho fica pela metade. Você quer ser mais um? Ah lá, o Fabiano da TI. Lembra, Fabiano, que eu falei isso? Fabiano, coordenador de um dos turmas de TI. Lembra? Primeiro encontro, eu falo sempre isso para o povo da TI. Você precisa ter o diferencial. Qual que é o teu diferencial? Você vai ser igual todo mundo? Se o teu diferencial é lidar com gente, pegar, envolver as pessoas. A Débora, psicóloga também numa universidade pública lá do interior do Paraná, uma federal, um grande desafio para os nossos professores e principalmente para os nossos jovens. E ela atende como psicóloga, né, ajudando aí no processo de educação dos universitários. E que é bem isso, a gente precisa mudar a mentalidade de crescimento, tirar a mentalidade fixa, né? A ideia de professor mudou, o papel do professor mudou, o papel da escola mudou, e a gente tem que entender que o mercado de trabalho, quais são as exigências? Eu estava tendo uma aula esses dias, estou fazendo uma pós aí sobre inovação, liderança 4.0, fantástica. E uma doutora em inteligência emocional trazendo quais habilidades vão ser importantes para você estar empregado em 2022. E ela trouxe, além de inteligência emocional, tudo isso que a gente colocou aqui, a questão da programação, análise de dados, né? Então, todo mundo deveria entender um pouquinho de programação. Para ser programador? Não, para conversar com quem vai, para dizer a sua necessidade. Porque é um universo que, se você não conhecer, como é que você vai, então, poder conversar com o especialista? Você fica refém de quem trabalha nisso, né? Então, você está falando de coisas super importantes mesmo. O Leans, ele fala sobre a autogogia, a capacidade de se reinventar, de reinventar a própria carreira. Ó, Fabiano, muitos jovens escolhem TI porque acham que não tem comunicação com outras pessoas. E é um equívoco, né, Fabiano? Porque vira uma peça-chave na empresa, se movimentando para todo lado. Ó, Otávio, diretor de escola pública, meu querido amigo, vamos lá. Oi, Sandra. Uma provocação. Tua cara, Otávio, filósofo, imagina. O mundo mudou, mas o ser humano terá mudado? Que ser humano se pretende com o discurso do empoderamento de si, biopolítico? Empreendedor. Empreendedor de si, biopolítico. Fala aí, Murilo. Ó, esses dias acho que eu assisti uma live tua com ele, com o Otávio, né? Foi com ele que você fez, não? Sim, foi, ele né? mesmo. Eu acho que o mundo mudou até porque o ser humano mudou também. É característica do ser humano, né? Tem vezes que a gente precisa questionar para onde a gente vai, questionar o que a gente está fazendo e questionar qual que é o nosso papel. Agora, tem coisas que estão no nosso universo de controle, no nosso universo de influência, e tem coisas que não estão. Por exemplo, eu fiz um acerto com o meu chefe de que na sexta-feira eu não trabalho, sabe? Eu acertei com ele, porque a sexta-feira eu tenho para minha família, eu tenho tido muito mais tempo com minha família. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com essa questão assim de eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro, tenho que empreender, tenho que empreender, tenho que empreender. Entende? Agora, tem coisas que a gente não influencia. Por exemplo, essa uberização, essa questão do Uber. Quando chega um Uber substituindo os táxis. Não adianta eu sair gritando por aí, falando assim, não ao Uber, não ao Uber. Gente, sabe, eu posso até escrever não ao Uber, então, mas é uma questão que foge ao meu campo de influência, entende? Então, eu acho que o ser humano, ele precisa, sim, repensar por que ele vive o seu propósito, mas isso, muitas vezes, é mais uma questão própria do que uma questão de achar que o mundo tem que viver da mesma forma que ele, entendeu? Então, vamos lá, eu creio que a gente tem que cuidar com o que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? Eu procuro lá em casa ensinar empreendedorismo para os meus filhos, mas ao mesmo tempo também eu ensino eles a servirem os outros, ensino eles a ofertarem, a serem também servos, muitas vezes,
das outras pessoas, ajudando essas outras pessoas com o que eles podem, entende? Então, isso vai muito de cada família também, né? E até porque a inteligência colaborativa é fundamental. Eu acredito sim, Otávio, que o mundo mudou e concordo com o Murilo. Mudou justamente porque o ser humano vem mudando. A tecnologia vem entrando na nossa vida, a inteligência artificial, com uma força que a gente precisa entender que não dá mais para você terceirizar algumas responsabilidades. Por exemplo, realização profissional, sucesso profissional, não é mais do mesmo modelo como de antigamente. E eu acho sim que a questão do empreendedor é você entender que a carreira ela é uma responsabilidade sua, né? É sua responsabilidade, não é da empresa, não é do chefe, não é do governo, não é da sociedade. Eu tenho sim que ter uma posição crítica, e aí eu acredito, por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho muito interessante que eu queria falar com você, Murilo? Eu não sei se você é da minha época, né? Do meu, mais ou menos minha idade. Não vamos falar de idade. Eu pintei meus cabelos brancos, você está parecendo, mas tudo bem. Mas e a gente tinha aula, eu tinha aula de USPB, você teve? Organização Social Política Brasileira. Eu amava isso, eu gosto de política até hoje. Eu debatia política com meu pai aos 14 anos. Eu sou uma pessoa que nunca neguei de falar e ter posicionamento político, porque naquela época a gente entendia essa questão de uma forma... A gente aprendia na escola sobre partidos, sem tendência nenhuma. A gente entendia né, os poderes. Esse é o problema, né? E aí, claro, foi tirado. Tirado até porque a gente sabe que, dependendo da forma que isso é trabalhado. Mas foi tão importante para mim aquelas matérias, e eu era muito novinha quando a gente teve a aula, porque isso me trouxe um universo que hoje a gente vê as pessoas cada vez mais se eximindo de responsabilidades sociais, de responsabilidade política, de responsabilidade de coletividade, justamente porque parece que isso não me compete. Deixa para quem está lá debatendo sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa trazer o senso crítico, até no sentido de fazer as pessoas se responsabilizarem mais pela postura que ela tem, né? Ou pela falta de postura, né? Em alguns momentos, mas que eu acho super importante. Ao Lucas, lá da Frimeza, que eu faço treinamento, forte abraço, meu querido. Eu queria também dar um abraço aqui, ó, a Rita, minha cunhada, está aqui. Rita, um abraço, está grávida. A minha esposa está aqui também. Um abraço, amor, te amo. Pois é, a Kelly falou que ela ama sexta-feira. Que vende bolos maravilhosos. Bolos da Silvana está aqui também. Enfim, todos, a Viviane, nossa coordenadora de pedagogia. E como você falou, Sandra, eu também amava o SPB, mas o que acontece? O que eu vejo muitas vezes é uma partidarização, o professor sendo partidário, e aí não dá. Aí o professor quer ir dar uma aula de USPB, mas quer né, ministrar a aula na corrente que ele acha, e qualquer coisa que é contra aquela corrente, ele não aceita, né? Seja direita ou esquerda, né? Não estou querendo... Mas esse é um grande problema. A partidarização dos professores também tem... Eu não sou muito do escola sem partido, porque eu acho que isso não existe, sim, mas eu creio hoje que tem muitos professores que acabam, vamos dizer assim, exagerando na defesa dos seus partidos, das suas ideias, e não aceitam a divergência também. Esse é um grande problema. E aí a gente entra da importância dos professores terem inteligência emocional também, né? Primeiro passo, de entender que o teu aluno ele tem todo o direito de vir de uma família, que tem um pensamento diferente, que viver em sociedade é isso mesmo, né? Que você vai instigar o pensamento crítico, mas que, acima de tudo, ele é responsável pela visão dele. Nós já estamos quase terminando, eu quero só te contar uma situação muito interessante. Uma vez uma professora chegou para mim e falou assim, nossa, Adri, meu filho, ele estava na quarta série, quarto ano. Sandra, fiquei até com pena do Adler na prova, porque eu vi que ele queria responder a questão e estava pensando, e daí ele falou, lembrei, mas ele respondeu errado. E como eu tinha estudado com ele, eu fiquei curiosa, falei, professora, você lembra da pergunta da prova? Dela, lembro. A pergunta dizia assim, o que você precisa para garantir saúde e educação? E ele errou porque ele escreveu trabalhar. E a resposta certa deveria ser pagar impostos. Gente, quando a professora me falou aquilo, eu peguei e falei assim, eu fui para a coordenação e falei, primeiro, ele está mais certo
Porque se eu não trabalhar, eu não vou nem pagar impostos. E segundo, por exemplo, ele que estuda em uma escola particular, ele, na verdade, não foi os impostos que garantiram para ele a educação naquele momento. Então, veja a incapacidade dessa professora de interpretação, de abrir para aquela resposta que, na verdade, fazia muito mais sentido do que o que está escrito na apostila. Então, às vezes, a gente fica preso a isso, né? O que está na apostila é o que tem que estar aqui. Eu lembro uma vez na minha formação que eu perguntei para o professor, posso dar minha opinião nessa pergunta? Ele perguntava alguma coisa sobre positivismo, lá, isso aqui. Sandra, teoria. Aí eu respondi o que ele queria, fiz um traço e escrevi agora minha opinião. Ele depois teve que rir, assim. Eu falei, eu não vou deixar de dar a minha opinião diante dessa pergunta, né? Então, eu acho que são coisas que vão mostrando um pouquinho de como a gente também vai se formando para o mercado de trabalho, né? E você também tem que saber, muitas vezes, questionar a autoridade. O professor, ele é uma autoridade com respeito, é claro, Com respeito, mas com você respeito. tem que saber articular, porque se não chega na empresa, não consegue questionar um gestor que está fazendo, às vezes, atrocidades ali. Então, isso também faz parte da educação. Eu acho que a escola, ela poda muito a criatividade dentro disso que você falou, ela dá respostas prontas, ela coloca o aluno dentro de um padrão, aquela classe está dentro de um padrão, e ela poda a criatividade, ela poda a falha, né? A falha na escola, onde a gente deveria ser estimulado a falhar, não somos, porque nós temos que ter sucesso em nota, mas a falha, muitas vezes, nos ensina mais. Vai gerando uma ansiedade, porque você tem que ser bom o tempo inteiro, você nunca pode errar, né? Nunca pode errar. Então eu vejo que a escola, estamos quase chegando no final, seria bom, de repente, fazer mais uma live, porque tem muito mais assunto para falar, mas acho que essas competências comportamentais de criatividade, empatia, interrelacionamento, comunicação, e aí quando eu falo comunicação, não é só comunicação de ir lá na frente falar, mas é, por exemplo, fazer uma live. Quanta gente tem medo de falar em público, falar numa live? Como e hoje oratória. O mundo não tem como ter medo. Oratória, né? Olha só, a Janaína dos Estados Unidos mandou aqui pra gente, ó. Uma coisa interessante que acontece aqui nos Estados Unidos é que as crianças, desde os primeiros anos escolares, 3, 4, 5 anos, têm a liberdade de escolher o que querem aprender. Tanto que tem um filho na faculdade e ele que escolheu as classes que quer fazer. Veja que interessante isso. Eu conversei com uma amiga minha que mora em Chicago e ela pediu muita ajuda minha, porque eles também lá estão com alguns problemas. E no ensino médio eles têm mais liberdade, eles têm mais disciplinas. Mas no ensino, no middle school, eles não têm tanta liberdade assim. Pode ser que de estado para estado mude, mas nesse estado de Illinois, Chicago, eles não têm tanta liberdade assim. Não é tão assim, né? Mas legal, Janaína. Muito, muito legal a tua opinião, hein? E aí, a gente até já está quase no final. Murilo, quero te agradecer muito, tá? Pessoal, manda, compartilha, o vídeo vai ficar gravado aqui na Sagicom. A gente precisa falar sobre isso. 2 minutos restantes. Murilo, com suas considerações. Gente, muito obrigado, Sandra, pelo convite. Acho que esse tema é um tema instigante. Vamos continuar falando. E escola, preparar para a vida e não para a prova. Os alunos estão cansados de conteúdos inúteis, tá? Vamos preparar para a vida e não para a prova. Inteligência emocional, autoestima, vamos trabalhar a autoestima dos nossos alunos, vamos formar alunos com autoestima forte, e, enfim, um monte de outras coisas que a gente poderia falar, mas não tem tempo. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Lembrando, então, a gente colocou, tem muitas escolas bacanas fazendo projetos, levando o aprendizado significativo, e é isso mesmo que a gente começa a fazer essas mudanças gradativas, mas que, ao meu ver, já demorou. Né? A gente já deveria estar preparando muito mais, porque o mundo já está acontecendo e o mercado de trabalho aí precisando de pessoas cada vez mais preparadas. Beijo para vocês, agradeço imensamente a participação. Tivemos aí bastante gente. Um beijo. Até mais. Tchau, Até mais. Beijo. Tchau.